Vida para sempre. Capítulo 22. O sofrimento. Parte 2. Os sofrimentos de cada dia e os sofrimentos especiais de muitos dias. Os sofrimentos dos inocentes, o porquê e o para quê do sofrimento. Precisamos continuar refletindo a respeito dessa matéria. Necessitamos ter ideias claras sobre essa realidade inexplicável que atinge profundamente a minha vida, a de nossos parentes e amigos e qualquer vida racional, consciente ou semi-consciente. Com certeza, inúmeras vezes nos deparamos com situações extremas que não têm solução nem explicação. Na história, há pessoas que não acreditaram em Deus ou deixaram de acreditar nele devido a esse problema. Existe brecha bíblica que permita compreender de algum modo esse mistério? Pode-se descobrir sentido nas inúmeras situações dilacerantes tão desigual e injustamente distribuídas sobre a Terra? Por que Deus se omite perante massacres horríveis perpetrados pelos próprios seres humanos ou pela natureza? Com maior respeito e solidariedade para com aqueles que sofrem desesperadamente e que talvez já se acostumaram até com as feridas putrefatas, temos que revelar a existência de outro remédio, além dos físicos e psicológicos, capaz de transformar a dor em prazerosa sensação de alívio, a tristeza em alegria, o pranto em sorriso, o castigo em prêmio. Deus deixou na Bíblia, e tinha que ser assim, dada a importância do assunto, numerosas balizas e sinais que nos ajudam extraordinariamente a defrontarmos-nos com essa terrível experiência. Em primeiro lugar, 3 considerações fundamentais. Primeira, dentro dos horizontes desta vida, não há explicação ou sentido para esse tipo de situações. Segunda, devemos lutar com todas as energias contra qualquer classe de males. É vontade de Deus. Terceira, quando eles forem inevitáveis, pensemos, sobretudo, no para quê do sofrimento, deixando em segundo lugar o seu porquê. Aliás, quando a resposta a esta última questão for evidente, é bom se deter nela, considerando que, muitas vezes, eu fui a única causa dos próprios sofrimentos. Estou colhendo apenas o que eu plantei. Essa aceitação voluntária e consciente dos próprios erros ajuda muito a suportar suas consequências. O ser humano encontra paz e alívio na verdade, embora possa doer. Porém, nos casos em que se desconhece a procedência do sofrimento, ou quais sejam as suas verdadeiras causas, querer descobrir o porquê é tempo perdido. As origens podem ser as mais diversas. Umas vezes dependem da própria responsabilidade, consciente ou inconscientemente. Outras se originam da negligência ou maldade alheias. Também podem provir de fatos que, por acaso, aconteceram comigo e não com os outros. Enfim, um mar de perguntas sem resposta. Paradoxalmente, a resposta do porquê pode vir do para quê. Em outras palavras, muitas coisas inexplicáveis se explicam por si mesmas, ou não precisam mais de explicações quando nos conduzem a um final feliz. Se o fruto é bom, não tem importância saber de onde vem a semente. Vamos, pois, esquecer o porquê e discorrer sobre o para quê. Esse sofrimento pode de alguma forma me ajudar? É possível exaurir dele alguns bens? Pode haver sentido em tudo isso ou vou ter que sofrer por sofrer, como se fosse um maldito ou azarento? E a pergunta cruel dirigida ao próprio Deus: o que o Senhor, meu Pai, teria em mente quando permitiu que isso acontecesse comigo, sem querer fazer um milagre? Jesus disse: ainda que perseguidos por todos, nem um só fio de cabelo cairá de vossa cabeça. Lucas 21, versículo 18. Então qual a razão que o levou a consentir que esse acontecimento me atingisse? Iniciemos a busca de fendas bíblicas que nos permitam enxergar além do tempo presente, porque só na eternidade encontraremos a explicação global e convincente desse enigma maior do ser humano. Frente a toda classe de sofrimento, merecido ou não, reparemos de início neste texto que jorra intensa luz sobre o para quê. Tudo contribui para os bens dos que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Tudo, o sofrimento também. Em seguida, focalizamos o que aconteceu com o grão inocente, o Santíssimo, aquele que não poderia ser atingido por nenhum motivo, e menos ainda por qualquer azar, Cristo. Ele carregou os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre a cruz. 1 Pedro 2, versículo 24. Tudo isso por causa de vós, para que a graça de Deus transborde. Não desanimamos. A insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória.
O que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. 2 Coríntios 4, versículos 15 ao 18. Analisemos. Cristo sofreu por todos nós, sem culpa própria. O que Jesus tensionava com isso? A fim de nos salvar, para que a graça de Deus transbordasse em nós? Resposta 1000 vezes repetida na Bíblia, e que talvez por isso perdeu muito de sua significação. No entanto, ela é a primeira explicação divina a todas as perguntas e indagações. O ser humano estava condenado a sofrer em decorrência dos pecados. Um sofrer sem valor algum, apenas consequência. Com o próprio sofrimento, a criatura não podia pagar nada ao Criador, depois de tê-lo ofendido. Aí, Deus se faz criatura humana, sofre conosco e por nós, e conseguimos, por esse processo, a salvação. Porque o sofrimento de Jesus teve um valor infinito, como a ação de um ser divino que ele é. E o nosso sofrer insignificante e momentâneo, unido ao dele, adquire esse mesmo merecimento. Acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória, e paga nossa dívida infinita. Deus está, pois, dentro dos sofrimentos, merecidos ou não, outorgando-lhes valor verdadeiramente extraordinário. Nessa primeira perspectiva, começamos a perceber que o sofrimento pode trazer-nos alegria, uma alegria eterna que superará infinitamente qualquer situação dolorosa. Porém, isso não é tudo. Não paremos aqui. Abramos mais um texto da Bíblia. Caríssimo, não estranheis o fogo da provação que lavra entre vós, como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos por participar nos sofrimentos de Cristo, para que possais exultar de alegria quando se revelar a sua glória. Assim, pois, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem suas vidas ao Criador, que é fidedigno, e dedique-se a praticar o bem. 1 Pedro 4, versículo 12 ao 19. Sofrendo com Cristo, participaremos de sua glória, e quanto mais soframos com Cristo, mais participaremos de sua glória eterna. 2 Coríntios 1, versículos 5 ao 7. Um novo jato de luz celeste se derrama sobre a negrura da dor. O sofrimento suportado por Cristo, com Cristo e em Cristo, nos une de tal modo a Ele que não apenas nos tornamos redentores de nós mesmos, como também participaremos de tanta glória divina quanto seja nossa comunhão com as dores dele. Se resistimos com ele reinaremos. 2 Timóteo 2, versículo 10 ao 12. Desse modo, sofrendo com Cristo, o que era maldição e castigo, o sofrimento, se transforma em bênção e prêmio. Um prêmio que ultrapassará em muito o que havíamos perdido pelo castigo. Sofrendo com fé, posso aumentar a glória eterna indefinidamente. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Assim, vos tornareis perfeitos e íntegros. Tiago 1, versículo 1 ao 3. Será que o leitor reparou bem nas palavras que acabou de ler? Considerai uma grande alegria quando tiverdes que passar por diversas provações. Que choque espiritual e psicológico. Avancemos, descubramos novas riquezas no lixão humano do sofrimento. Abramos uma terceira janela. Através dela, vamos conhecer o valor total dos nossos sofrimentos, quando unidos ao de Cristo. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo, na minha carne, o que falta às tribulações de Cristo em favor de seu corpo, que é a Igreja. Colossenses 1, versículo 24. Portanto, é por isto que tudo suporto, por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está no Cristo Jesus com a glória eterna. 2 Timóteo 2, versículo 10 ao 12. Essas últimas palavras bíblicas podem constituir a melhor explicação, a resposta completa, a mais sublime perspectiva sobre o sofrimento. Todo sofrer, sobretudo os dos inocentes, se suportado com fé, completa a paixão de Cristo, repercute na redenção da humanidade. Em seu agir, Cristo nos dá o privilégio, a maravilhosa prerrogativa, de poder colaborar com Ele pela salvação de todos, aceitando unir os nossos sofrimentos aos dele. Concede um valor infinito às penas e amarguras terrenas, momentâneas. Não são mais castigos, transformam-se em fontes de graças eternas para todos. As dores desta vida terão um eco perpétuo. A felicidade interminável de alguns de nossos irmãos será também obra nossa. No céu descobriremos esses mistérios. O sofrer não terá sido em vão, nem um gemido se perdeu. Exclamaremos: benditas 1000 vezes as dores que me atingiram.
Assim se entende porque muitos santos quiseram padecer mais e mais. Amavam o sofrimento, pediam-no. Não era doença, psicose ou masoquismo, era muita fé. Com a procura incessante do sofrer, queriam assumir o privilégio de ajudar a Jesus, com todo amor e vontade, na redenção dos seres humanos. Todavia, através dos momentos dolorosos, os santos queriam manifestar a Jesus, da melhor forma possível, que seriam capazes de sofrer por ele, tanto quanto ele sofreu por nós. Ninguém mostra maior amor do que aquele que sofre pela pessoa amada. João 15, versículo 13. Assim falou Jesus a seus discípulos, e da mesma forma nós podemos falar-lhe, sofrendo com ele e por ele. Esta é a quarta perspectiva eterna sobre o sofrimento, especial para as almas místicas ou mais sensíveis à graça divina. Encerremos essas reflexões gravando uma espécie de compacto onde se incluem todas as variantes, sofrimentos culpáveis ou não, extraordinários ou comuns, físicos ou morais, e aqueles outros ocasionados pelas nossas lutas contra todo tipo de tentação. Primeira faixa. Sofrendo com fé, pago o castigo, a dívida que tenho com Deus pelos meus pecados. Não sofro por sofrer. Segunda faixa. Não só redimo a mim mesmo, como também adquiro méritos próprios, aumentando a recompensa que receberei de Deus. Terceira faixa. Sofrendo com Cristo, por Cristo e em Cristo, estou sofrendo com a humanidade, pela humanidade e na humanidade. Estou participando na redenção da humanidade. Quarta faixa. Manifesto a Deus, do melhor modo possível, quanto o amo, como Ele me manifestou o quanto me ama com os sofrimentos que assumiu por mim. Não resisto a transcrever umas palavras de São Pedro Crisólogo, que servem como comentário sublime a esta última faixa. Escutemos a voz de Jesus que nos diz: estes cravos não me provocam dor, mas cravam mais profundamente em mim o amor por vós. Estas chagas não me fazem soltar em gemidos, mas os introduzem ainda mais intimamente em meu coração. O meu corpo, ao ser estirado na cruz, não aumenta o meu sofrimento, mas dilata os espaços de coração para vos colher. Conclusão. Devemos abraçar com alegria todos os sofrimentos nas diversas modalidades, quando sofremos para eliminá-lo, especialmente quando se torna inevitável.